Tudo posto de volta para vocês de todo o Brasil. Lembrando que você pode, deve mandar o WhatsApp para a gente, 0 operadora 11 99681 9742. Nunca se esquecendo de escrever o seu nome, a cidade e o estado de onde você acompanha o nosso programa. Pode mandar recado para mim, para Maria Cândida, para os nossos convidados participar, inclusive, de assuntos como este que nós teremos agora. Os ossos do crânio são os mais espessos e duros e contribuem para proteger o cérebro. Mas, apesar desta armadura natural, o cérebro está exposto a muitas espécies de lesões. E os traumatismos cranianos causam mais mortes e incapacidade entre as pessoas com menos de 50 anos do que qualquer outro tipo de lesão neurológica. Depois dos ferimentos de bala, são a segunda causa principal de morte entre os homens com menos de 35 anos. Morrem quase 50% dos que sofrem um traumatismo craniano mais grave. A gente recebe aqui hoje o Dr. Marcelo Prudente, neurocirurgião, para falar com a gente então sobre traumatismos cranianos. Dr. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela ao presença. programa. Bem-vindo, né? O assunto é sério, doutor, né? Sim. Porque todo mundo fala, né? O dito popular, bateu a cabeça, tem que ver porque pode ter acontecido alguma coisa. Pois é, antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade, até para falar de um assunto que é muito pouco divulgado pela mídia em vista da importância, né? É um assunto de utilidade pública, como vocês vão ver. Porque quando você pega os traumatismos cranianos, na verdade, você não fala somente de traumatismo craniano no que se refere às causas de acidente. Você chama o paciente de politraumatizado, porque muito raramente um acidente moderadamente grave para grave, ele vai ferir somente o crânio. Mas a gente é um paciente complexo que a gente tem que se antecipar a vários tipos de lesão. Lógico, o traumatismo craniano, dentre o paciente politraumatizado, é o principal motivo de cuidado. Primeiro, porque o tratamento é complexo, porque o cérebro é um órgão extremamente complexo. Né? E quando você pega os números dos politraumatismos, dos traumas, né, no Brasil, você vai ver alguns dados que são alarmantes e, apesar disso, são muito pouco divulgados. Por exemplo, é a principal causa de morte em crianças abaixo de 14 anos, em pessoas abaixo de 14 anos. Exato. Mas exato. por acidente? Por acidente. Tá. Sempre quando a gente fala em trauma de crânio, nós estamos inferindo um acidente como causa. Mas um acidente grave, ou um acidente caiu no chão e teve um... Não. Tem várias gradações de gravidade do trauma de crânio. A gente vê isso na prática do dia a dia, né? Mas quando você pega os dados estatísticos de morbidade e mortalidade do DataSUS, você vai ver que abaixo dos 14 anos, hoje em dia, com um controle e tratamento melhor das doenças infecto-contagiosas, que até pouco tempo atrás eram a principal causa de morte nessa faixa etária, o que tomou o lugar das doenças infecto-contagiosas como principal causa de mortalidade é o trauma de crânio. Então, isso é só um pedacinho das estatísticas que mostram a importância desse assunto. O que é exatamente o trauma de crânio? É um trauma no crânio todo, em algumas partes? O que é exatamente, doutor? A rigor, é basicamente o impacto sobre a caixa craniana. Tá. Isso é, ao pé da letra, a definição de trauma de crânio. É lógico, como a gente tocou no assunto, você tem diversas gradações de gravidade. Você tem, desde a criança que vive batendo a cabeça pela casa no período que está aprendendo a andar, né? Você tem aquelas quedas de bicicleta mais banais, por exemplo, criança às vezes sem o capacete, abre a cabeça. Mas assim, você tem diversas gradações para estipular a gravidade do trauma de crânio. Um instrumento muito útil para a gente, né, é uma escala
em que você determina o grau de consciência do paciente ao entrar no pronto-socorro, que é chamado escala de coma de Glasgow. E é uma escala que foi criada na década de 70 justamente para isso, para todo mundo falar a mesma língua em termos da gravidade do trauma, né? Então, essa escala de coma de Glasgow, ela vai desde 15, que é como nós estamos agora, né? O funcionamento absolutamente normal do crânio, até 3. Né? O paciente que chega com 3 pontos na escala de coma de Glasgow é um paciente extremamente grave, em que tem um alto risco de evoluir para uma morte cerebral. Né? Então, os intervalos dessa graduação servem para a gente estipular a gravidade do trauma. E uma última coisa, do ponto de vista prático, né, para quem está em casa, quais são os sinais após um trauma de crânio que fazem com que a gente leve a pessoa ao pronto-socorro? Primeiro, alteração do nível de consciência. Um paciente idoso, por exemplo, que tropeça, aliás, uma das principais causas de morte no idoso, né? A queda de própria altura. Cai, bate a cabeça, fica confuso, sem sombra de dúvida, é alguém que tem que ser visto num pronto atendimento. Uma criança que cai, bate a cabeça e perde a consciência, ou perde a consciência, acorda e vomita, acorda reclamando de dor de cabeça, acorda, mas não acorda muito, também leva-se ao pronto-socorro para um atendimento de urgência. Já ouvi dizer que também não se deve permitir que a pessoa que bateu a cabeça durma, doutor. Isso é fato? Não, isso daí... Confere ou não? Não, isso daí é mais um mito, né? Tá. Não procede, não. Não procede. Porque o trauma é inerente. A lesão que o trauma causa, ele é pela transferência de energia para o cérebro, ponto. Você tem alguns outros fatores, né, que são os chamados fatores secundários, para agravamento da lesão de crânio, do cérebro no trauma de crânio. Então, por exemplo, um paciente que sofre um acidente automobilístico, um acidente de trânsito, é atropelado, que seja, que está num estado de consciência alterado e por conta disso não consegue respirar direito, não consegue ter a oxigenação adequada do cérebro, é um fator que acrescenta a gravidade ao trauma. Né? Então, é um tema bastante complexo e pode dormir. Não, com certeza a pessoa não vai dormir, porque ela vai para o pronto-socorro, né, fazer todos os exames. Sem dúvida. Quanto que o capacete protege de um traumatismo craniano? Existe muito, algum? Muito quantos? 80%? Mais ou menos? Nos traumas menos graves, com menos energia, não estamos falando de traumas a mais de 100 por hora, né? Ele reduz a mortalidade em até 80%. Nossa, bastante. 80%. Os traumas que você vê chegando ao pronto-socorro, graves, que existe relato, ele saiu de capacete. Ele pode até ter saído de capacete, mas ou não afivelou direito, o capacete voou durante o trauma. Ou é aquele capacete que fica bambeando. Exatamente. É isso? Capacetes de baixa qualidade, né? Então, tudo isso conta. Mas sim, o capacete, assim como o cinto de segurança no carro, mesmo no banco de trás. Absolutamente essenciais. E assim, do ponto de vista de morbidade e mortalidade, reduziram muito. Não fosse pela implementação por meio de legislação da obrigatoriedade desses itens, nós teríamos um quadro ainda pior. O problema é que essa fiscalização que nós temos muitas vezes no estado de São Paulo, às vezes no estado do Rio de Janeiro, algumas regiões, não está presente em todas as regiões do nosso país. Exatamente, porque a gente vê muita gente sem capacete lá no interior, isso é muito fato, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Não que aqui também, né? Às vezes aqui não também corra tem, alguma coisa. Mas no interior, porque periferia. aqui na cidade, se você anda sem capacete, você é parado, não adianta. Um guarda vai te parar, em 2 quilômetros alguém vai te parar. Mas eu acredito que o grande desafio é o cidadão ele adquirir a consciência de que ele tem. De cidadão, né? Que assim, não haver a necessidade de se coibir, ele ter a consciência de que ele usar um capacete, usar um cinto de segurança, afivelar a criança numa cadeirinha adequada no banco de trás, não andar com criança na moto, é para ele, não é para o Estado. Ele não precisa de fiscalização.
Em caso de acidente, trauma de crânio, ele vai ser o principal prejudicado, a família dele vai ser a principal prejudicada. Então é criar essa consciência. O ideal é que nós não precisássemos sequer de fiscalização. O que geralmente acontece com quem tem traumatismo craniano? Quais são as consequências? Então, isso daí... Depende do acidente, claro. Lógico, é óbvio, né? Nós temos diversos fatores que influenciam. Em maioria, sim. Olha, a mortalidade em acidentes de alta energia, graves, por graves, a gente considera aqueles que entram com 6 pontos ou menos na escala de coma de Glasgow ao pronto-socorro. Dependendo do fator que está levando aquele rebaixamento de nível de consciência, a mortalidade pode chegar até 70%. Né? E também tem as consequências para aqueles que sobrevivem. As sequelas, as né? sequelas. O cérebro, ele é um órgão tão complexo, com células que ao longo da evolução adquiriram funções tão complexas e específicas que ele não se reproduz. O neurônio, que é a célula básica do cérebro, ele não se reproduz. Então, qualquer neurônio que morre, no caso de um trauma de crânio grave, por exemplo, ele não se regenera. Ou seja, traumas graves em que o paciente sobrevive levam inevitavelmente às sequelas. A prevenção para isso é não ocorrer o trauma. Né? As pessoas, eu acho que ao longo ao longo dos anos, né, existe uma mistificação do que a medicina consegue trazer para a sociedade em termos de cura, de melhora, avanços, e sem dúvida, nós temos conseguido trazer isso. Mas o trauma de crânio é um daqueles assuntos dentro da medicina em que o melhor tratamento é a prevenção. Isso daí não é figura de linguagem, isso a gente vê na prática do dia a dia. Mas sequelas, doutor, que sequelas pode gerar? Olha, desde sequelas de uma lesão global do cérebro, em que o paciente fica com o estado de consciência alterado pelo resto do tempo de vida dele. Um exemplo muito célebre é o Michael Schumacher, né, que teve um trauma muito grave, apesar de todo o atendimento de primeira que ele teve, imediato inclusive, ele ficou com uma sequela de consciência. Você pode ter sequelas cognitivas, né? Certo. Perda de capacidades cognitivas específicas, dificuldade de memória, dificuldade de atenção, dificuldade até de cálculo. Eventualmente, em lesões focais específicas, um hematoma, por exemplo, em regiões específicas do cérebro, dependendo de onde o hematoma, a contusão ocorre, ela prejudica aquela área específica do cérebro. Então, o paciente pode ficar com prejuízo da função motora, por exemplo, não conseguir mexer a mão, o braço. Né? Doutor, em caso de acidente, né? Eu assisti um acidente, por exemplo, né? Fui a primeira pessoa a chegar e vejo a vítima que acabou de sofrer um traumatismo. Sei lá, aconteceu ali. O que eu devo fazer? Ou o que eu posso fazer? Olha, essa é uma pergunta que eu vou dar uma resposta padrão para isso. Nos grandes centros, chame 193. Corpo de Bombeiro, resgate. Os grandes centros, aqui em São Paulo, por exemplo, o Corpo de Bombeiros é pioneiro em termos de resgate, atendimento pré-hospitalar na América Latina. Desde a década de 80, o Corpo de Bombeiros, juntamente com a disciplina de trauma do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, trabalha em aprimoramento de técnicas de atendimento pré-hospitalar. Né? Então, nos grandes centros, o que eu recomendo é chamar os bombeiros. Né? O tempo-resposta interfere na reação do paciente, na recuperação dele, doutor? Muito. Muito? Muito. Como nós já citamos, muito da lesão sobre o tecido cerebral, ela ocorre devido a fatores secundários, falta de oxigenação, queda da pressão do paciente, da pressão arterial do paciente, com isso o sangue não consegue chegar até o cérebro e oxigenar o cérebro adequadamente. Isso um cérebro que está sob intenso estresse pelo trauma propriamente dito.
Então, o tempo de resposta e atendimento de uma equipe de trauma que consiga fornecer oxigênio, entubar, estabilizar a pressão, é absolutamente essencial para a redução da mortalidade e eventuais sequelas no paciente que sobreviva. Esse é o tratamento, então. Sim. Certo, eu ia falar sobre o tratamento, mas é esse no acabou, caso. Acabou respondendo. Agora, doutor, se eu percebo que realmente o resgate está demorando a chegar, se de repente eu estou num sítio, numa fazenda, em algum lugar, e eu sei que o acesso é dificultoso, vai levar aí pelo menos até meia hora. O que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer? Ou que não podemos fazer? Paciente vítima de um politraumatismo num local de difícil acesso, o principal e o que mais mata o paciente naquela primeira hora após o trauma, que a gente chama de hora de ouro, para vocês terem uma ideia da importância da velocidade no atendimento, é a falta de oxigenação. Então, um paciente que tem alguma obstrução nas vias aéreas, por exemplo, um paciente idoso que durante o trauma perde a consciência e solta a prótese dentária, por exemplo, e fica presa na garganta. Você tem que ir lá e tirar, desobstruir. Outra coisa, é muito comum o paciente logo após o trauma vomitar, né? Então é importante você virar de lado, sempre tomando cuidado para estabilizar o pescoço, porque lesões de coluna cervical também são algo muito presente no politraumatizado. Virar o paciente de lado e tentar desobstruir, sempre no sentido de desobstruir as vias aéreas, estabilizar a coluna cervical e chamar atendimento médico. Você falou uma coisa importante, que não pode mudar o paciente, assim, pode virar o rosto, mas não pode mudar o paciente de local e tudo isso vai estar influenciando depois alguma sequela, né? O grande receio na mobilização do paciente no evento do trauma são as lesões de coluna. Né? Então, por exemplo, se você torce um paciente que tenha uma fratura de coluna cervical, existe uma grande chance daquele osso que está solto devido à fratura comprimir a medula e levar a uma paralisia permanente do paciente. Então, esse é um cuidado permanente que a gente tem que ter, e tentar estabilizar a cabeça e mover o pescoço juntamente com o restante do corpo do paciente. O ideal, então, seria, primeiramente, chamar o 93, saber do tempo de resposta que nós vamos ter até o resgate chegar. E eu sei que alguns serviços oferecem, inclusive, um auxílio por telefone, né, doutor? Sim. Geralmente, os paramédicos que estão do outro lado da linha, eles vão orientando você o que fazer naquela situação. Vão perguntando que condições está aquele paciente que acabou de sofrer esse trauma, que acabou de sofrer esse acidente, para que você faça as manobras necessárias para sanar o problema, segurar a situação ali até os profissionais chegarem para resolver de vez o problema. São pessoas muito competentes, porque segurar um estado de nervosismo da pessoa que está do lado e um acidente assim na sua frente é muito complicado, né? Então tem que ser bem competente para isso. No caso de acidente no trânsito, doutor, removeu o capacete? Então, não existem estudos definitivos em relação a aumento da incidência de problemas com a retirada de capacete. Tá certo. Tomando-se o cuidado para que se mantenha a cabeça estável para evitar lesão da coluna cervical, não há problema em se retirar o capacete. Porém, o ideal, como eu disse, é esperar os bombeiros chegarem. Perfeito. Doutor Marcelo Prudente, muito obrigado pela presença. Neurocirurgião, conversando com a gente hoje sobre traumatismo craniano. Agradeço também, então, a presença. Vamos fazer intervalo agora. E a gente vai falar de saúde bucal das crianças. Que momento que nascem os dentinhos, a primeira cárie. Você lembra de quando você teve a sua primeira cárie? Imagina, você acha que eu lembro disso? Não lembra? Eu tive várias cáries quando eu era novinha. Acho que comia muito doce. Comia muito doce. Ou será que é a mamadeira que causava essas cáries? Será? Vamos perguntar para a doutora Natália. Então. Doutora Natália Vasconcelos, ela vem aqui, já está aqui no programa e vai falar com a gente, cirurgia dentista, já já.